Parque das Nações, Lisboa. Esta é uma das zonas mais caras da capital. Aqui há quem chegue a pedir 1,5 milhão de euros por um apartamento. Mas mesmo por baixo dos condomínios de luxo, à beira do Tejo, esconde-se há décadas um dos maiores problemas ambientais da Grande Lisboa, com riscos para a saúde. Acordo várias vezes com o cheiro a entrar dentro do quarto, onde tenho uma bebê a dormir ao lado. Quem puder, saia. Terrenos contaminados, químicos nocivos para a saúde e para o ambiente e denúncias de resíduos perigosos desviados para pedreiras clandestinas. Os casos sob suspeita têm-se multiplicado em Lisboa, onde muitos milhares de pessoas são expostas diariamente a substâncias tóxicas e até cancerígenas. As autoridades estão a investigar e os especialistas descrevem o setor dos estudos ambientais como um negócio onde vale tudo para poupar alguns milhares de euros. Como é que alguém pode garantir que não existe qualquer problema para a saúde quando diariamente as pessoas sentem náuseas, mal-estar, irritações oculares, alterações de paladar? Portanto, se isto não é saúde pública, estamos a falar de quê, não é? Junho de 2016 é a abertura de uma caixa de Pandora na zona oriental de Lisboa. A empresa José de Melo Saúde começa as escavações para expandir o Hospital CUF Descobertas e acaba por desenterrar um problema. Os terrenos estão contaminados. A existência de um hospital construído por cima de uma bolsa de solos contaminados, em teoria, nunca devia ser autorizada. Portanto, é tão simples quanto isto. Se os solos vão libertar muitos compostos voláteis ou vão libertar poucos, se o betão consegue proteger ou não consegue, isso ninguém sabe. O novo edifício do hospital vai nascer no mesmo sítio onde, durante meio século, funcionou a refinaria de Cabo Ruivo, a primeira do país. Até ao início dos anos 90, produzia-se aqui gasolina, gasóleo, GPL, fuel óleo, combustível para aviões, betume e até enxofre. Durante décadas, os depósitos da refinaria verteram estes produtos no solo. Produtos derivados do petróleo, ricos em hidrocarbonetos, um composto químico irritante, tóxico e cancerígeno. Hidrocarbonetos como o benzeno ou o benzopireno provocam. Periódica ao médico pediatra que assiste a nossa bebê, expusemos a situação e ele disse-nos, bem, se são hidrocarbonetos, se são benzeno, como aparentemente as análises indicam que seja, vocês devem desde já conter a exposição. Uma dor de cabeça que Nuno Frederico não podia prever quando há 6 anos escolheu o apartamento onde iria viver com a família. Quando a filha nasceu, no final de 2016, percebeu que estavam mesmo ao lado de um foco de contaminação. Não fiquei tranquilo e, como a recém-nascida em casa, decidimos não atalhar. Acabámos por sair temporariamente de casa até contratarmos um laboratório de análises para estabelecer a qualidade do ar dentro de casa. Outros vizinhos fizeram o mesmo. José Moura vive mais longe da obra, mais perto do rio, mas nem aqui escapa ao cheiro nauseabundo que emana dos terrenos contaminados. Mudou-se para este apartamento há 12 anos. Desde que se reformou, passa aqui a maior parte do tempo, ocupa os dias, com os hobbies entretanto descobertos. Na rua de trás, que é a Rua Sinais de Fogo, era uma intensidade incrível e quanto mais nos aproximávamos da zona do supermercado e portanto, da obra, ainda mais sentíamos. Portanto, aí a concentração era imensa. A Associação de Moradores bateu a todas as portas. Célia Silva contactou todas as autoridades: saúde, ambiente, município. As respostas, quando as houve, foram vagas. Houve noites em que tiveram que ser chamados os bombeiros, teve que ser chamada a polícia,
para que dessem conta da situação e, de facto, não conseguimos identificar de onde é que provinha o cheiro, mas não sabemos muito bem como é que havíamos de lidar com ele. Portanto, aqui, no sentido de haver autoridades que também não estavam a conseguir dar resposta imediata no terreno, o que é que era possível fazer. Milhares de pessoas foram expostas, além dos moradores dos prédios aqui à volta. Os funcionários do supermercado, as crianças do colégio a escassos metros das escavações, as centenas de funcionários do hospital e os milhares de pacientes atendidos diariamente. Preocupa-me que as pessoas não tomem consciência que as entidades que deviam zelar por elas estão mais interessadas em que não os aborreçam. Penso que é isto que está a acontecer. Não nos aborreçam. Nós temos mais que pensar. Isso é um pormenor, isso é o vosso sistema respiratório, isso é o vosso sistema imunitário, isso são as vossas neoplasias, os cânceres que vocês vão ter, e quando aí chegarem, já não há nada a fazer. Há que referir a alguns grupos particulares, em que estes efeitos são, de facto, mais acentuados, mais sérios. São, sobretudo, as crianças, porque as crianças têm as suas estruturas orgânicas ainda não formadas. Isto quer dizer que ainda não são muito resistentes. Mas foram os trabalhadores da própria obra que correram o maior risco. Sobretudo trabalhadores da indústria, sofrem muitas vezes os efeitos de toxicidade dos hidrocarbonetos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o fígado funciona mal, o rim funciona mal, o sistema nervoso central funciona mal e o pulmão funciona mal. O caso da José de Mel Saúde não é o primeiro. Aqui mesmo ao lado, quando a Jerónimo Martins construiu este supermercado em 2014, também foram encontrados sinais de contaminação. Ambas as companhias foram apanhadas de surpresa. Os dois lotes, como tudo aqui à volta, fazem parte da zona de intervenção da Expo 98. Em meados dos anos 90, a Parque Expo tomou conta dos terrenos. A refinaria e as instalações das petrolíferas foram desmanteladas e os terrenos descontaminados. Pelo menos é o que diz a empresa. Até dezembro de 1998, a Parque Expo despendeu em descontaminações 18 milhões de euros, sendo que a área diretamente sujeita à descontaminação foi de 488.762 metros cúbicos, ocupada anteriormente pelas empresas petrolíferas. Foram depositados no aterro sanitário de Beirolas, na zona norte do Parque das Nações, quase 500 mil de metros cúbicos de resíduos. De acordo com os documentos da empresa, entretanto extinta, os estudos ambientais feitos na altura só detectaram contaminação nos primeiros 2 metros de profundidade. Hoje, sabe-se que há hidrocarbonetos a pelo menos 16. A TVI contactou Eduard Zungailia, um dos técnicos da Parque Expo, que participou na descontaminação. A entrevista pedida foi recusada, mas algumas respostas chegaram-nos por e-mail. Não consigo explicar porque é que apareceu uma bolsa de solos contaminados com a dimensão que foi encontrada na obra de expansão da CUF Descobertas. Uma explicação para o mistério. Pode ser a pressa. O prazo estabelecido para a conclusão desta empreitada foi extremamente apertado, na ordem dos 8 a 10 meses, tendo sido concluída em 1995. Foi um prazo muito ambicioso, mas estando no caminho crítico para a realização da Expo 98, não havia alternativa senão fazer tudo o possível para o cumprir. Tudo o possível incluiu alguns atropelos à lei. Nesse mesmo ano de 95, parte das terras contaminadas com hidrocarbonetos foi depositada às escondidas numa pedreira de Orém. Abril de 2016. Com tantos indícios, a José de Melo Saúde decide precaver-se. Antes de começarem as escavações, encomenda um estudo sobre a qualidade dos terrenos. A TVI teve acesso ao diagnóstico feito pela Geocontrol. Os solos estão contaminados só numa pequena parcela. Os níveis são demasiado baixos para serem perigosos. As conclusões não convencem Rui Berkmayer, da Associação Ambientalista Zero. É engenheiro ambiental e um dos maiores especialistas do país em matéria de solos contaminados. Neste caso, daquilo que sabemos da análise dos relatórios, essa análise não foi bem feita. Foi uma análise em que, por um lado, algumas análises não foram as corretas, por outro lado, a malha da amostragem não foi a correta, a profundidade dos furos para a recolha de amostras não foi a correta. Os terrenos, afinal, são mesmo perigosos. Mas isso só é reconhecido depois de muitas denúncias. A obra já vai adiantada. Praticamente metade das terras já foi retirada.
De acordo com a lei, os terrenos perigosos só podem ser tratados nos Centros de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos, os CIRVER. Em Portugal só existem dois, o CISAV e a Ecodil, na Chamusca. E é daqui que parte o primeiro alerta. Essas denúncias vieram provar mais uma vez que as entidades oficiais não estão preparadas para fazer elas o trabalho. As denúncias são importantes, mas não pode ser sistemático. Só depois da denúncia é que entra em ação, digamos, os mecanismos de controle que deviam existir logo à cabeça. Logo em junho do ano passado, a Ecodil enviou um parecer à Agência Portuguesa do Ambiente e expõe inúmeros erros no estudo da Geocontrol. Por exemplo, sondagens realizadas fora dos limites do lote. Grande parte dos terrenos que seriam efetivamente escavados ficaram por analisar. Outro exemplo, entre a colheita e a entrada no laboratório passaram 11 a 24 dias. O tempo de espera recomendado é menos de 5. O atraso é suficiente para que desapareçam os compostos voláteis dos hidrocarbonetos, como o benzeno, um dos mais nocivos para a saúde. Apesar disso, durante meses, as terras continuam a sair da obra. Nem um grama chega aos CIRVER. Em setembro do ano passado, a Ecodil alerta outra vez a Agência do Ambiente. Nos e-mails que a TVI consultou, denuncia uma tentativa ilegal de desclassificação dos resíduos. O resíduo deve ser classificado com perigosidade de cancerígeno. Neste preciso momento, estes solos contaminados estão a ser escavados e removidos por uma empresa que os leva a Vazadouro. No local, o odor a hidrocarbonetos é intenso e, porventura, nocivo. Essa denúncia veio permitir, a meio da obra, digamos assim, que começassem a aparecer solos contaminados. De facto, essa denúncia, porque havia caminhões a sair com solos com cheiro a hidrocarboneto, que estavam a ir para pedreiras, e, portanto, ou seja, havia aqui situações que não eram claras. E não há dúvida que essa denúncia permitiu que a própria empresa tivesse de ter mais cuidado com o que estava a fazer. Os moradores estão fartos. Os últimos meses de 2016 são os piores. Confesso que a certa altura tentei distanciar-me um pouco do tema, porque estava a ficar extremamente desgastado, ao ponto de ser quase um polícia do ar dentro da minha própria casa. Andava a medir a qualidade do ar nas divisões. Nós recebemos denúncias de moradores, de pessoas que estavam a ir ao hospital a fazer tratamentos. Nós recebemos denúncias de pais dos alunos do colégio, mesmo ao lado do hospital. Nós recebemos denúncias de empresas que estavam associadas à obra. Foi dos casos, provavelmente, que nós recebemos mais denúncias de fontes diversas. E foi dos casos que nós achamos que a participação por parte das autoridades nacionais relacionadas com o ambiente tinham tido um papel menos firme. As autoridades começam finalmente a apertar a malha. A APA solicita à Inspeção-Geral do Ambiente uma inspeção com caráter de urgência, com vista precisamente a confirmar, através, se quiser, de uma caracterização externa, por parte dessa mesma inspeção, da existência de materiais que pudessem constituir resíduos perigosos. As nossas autoridades só sabem responder em situações de emergência e, mesmo assim, em muitos casos, respondem tarde demais. E sempre só depois de denúncias. E sempre só depois de denúncias. Deveria atuar de forma preventiva. Só 4 meses depois do início da escavação é que chegam ao centro da Ecodil as primeiras toneladas de resíduos perigosos. Eu prefiro que os factos cheguem ao conhecimento das autoridades do que o contrário. E, portanto, uma vez chegado ao conhecimento das autoridades, as autoridades agiram. De um total de 40 mil metros cúbicos, 11 mil estavam contaminados, 5 mil eram perigosos. Mas fica a dúvida sobre as primeiras terras que saíram da obra. Não faz muito sentido que em 40 mil metros cúbicos de solos, só 25%, portanto 11 mil metros cúbicos, sejam com solos contaminados, quando em grande parte do decorrer da obra havia cheiro a solos com hidrocarbonetos. A TVI conseguiu cópias das análises feitas entre julho e outubro de 2016 e pediu pareceres a vários especialistas. O diagnóstico é unânime. Em 8 das 14 análises, incluindo a primeira logo a 29 de julho, as terras deviam ter sido classificadas como perigosas e enviadas para os CIRVER. O consultor ambiental que está a trabalhar com a José de Melo Saúde e que conduziu as análises é nada mais nada menos que Eduardo Zungai Lia, o técnico que trabalhou na Parque Expo nos tempos da descontaminação, e tem um entendimento diferente. Isto é falso. Acontece que a primeira bolsa de solos com contaminação significativa evidenciou contaminação por gasóleo.
facto confirmado pelo laboratório analítico. Este facto permitiu classificar os solos contaminados nesta bolsa como resíduos não perigosos. A própria Agência Portuguesa do Ambiente concordou, após avaliação dos boletins analíticos em causa, que estes solos foram corretamente classificados. Pergunto-lhe se as análises que foram apresentadas pelo José de Mel Saúde permitem concluir sem sombra de dúvida que os terrenos não eram perigosos. O que eu posso dizer sem sombra de dúvida é que à medida que as entidades e que os diferentes atores foram identificando as situações, à medida que a informação ia chegando, foram precisamente ajustando. E aquilo que posso também confirmar, foram se adaptando em função dos dados que iam recebendo. Em várias análises, a concentração de hidrocarbonetos ultrapassa o limite fixado pela própria Agência do Ambiente. Alguns vezes mais do que aquilo que a lei permite. O limite pode subir para 10.000 miligramas se ficar provado que a contaminação se deve a produtos menos tóxicos, como o gasóleo ou o fuel-óleo. Para uma das consultoras ambientais contactadas pela TVI, com base nestas análises, é impossível garantir que os carbonos presentes no resíduo correspondem a diesel. Neste caso, deve assumir-se o pior cenário e classificar os resíduos como perigosos. Conclusão: os resíduos são perigosos e deviam ter sido enviados para os CIRVER. Isso não aconteceu. A remoção de terras continua até janeiro deste ano. A libertação dos gases tóxicos também. Como é que se faz este efeito sobre a saúde? Sobretudo ao nível das mucosas e do aparelho respiratório. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu estiver num ambiente rico em hidrocarbonetos, o meu olho fica inflamado, vermelho, com comichão, chama-se conjuntivite. Como os humanos respiram 10.000 litros de ar por dia, todo o trajeto por onde passa o ar vai sofrer essa mesma inflamação. Durante 7 meses, nenhuma autoridade testou a qualidade do ar. Como é que nós sabemos se estamos a ser afetados ou não? Quem é que toma medidas preventivas? Custa dinheiro? Pois custa. E a saúde? Custa muito mais. É como a questão da ignorância. A ignorância sai muito mais cara. E nós estamos a ser mantidos na ignorância. Isto tem-nos causado um desgaste tremendo. Não é? Nós passamos 9 meses a preparar tudo para a nossa bebê chegar e apercebemos que quando ela nasce não conseguimos garantir a segurança e o bem-estar dela dentro da nossa própria habitação. No fim de janeiro, os protestos dos moradores acabam por surtir efeito. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, um organismo do Estado, visita a empreitada e suspende a remoção dos resíduos. As análises à qualidade do ar são pedidas, como tudo até aqui, ao dono da obra, que é, inevitavelmente, parte interessada. É inadmissível que o Ministério do Ambiente venha pedir agora, no fundo já em janeiro ou fevereiro, penso eu, as análises à qualidade do ar nesta altura. Portanto, inclusive é que nem sequer, só o Ministério do Ambiente não vai fazer as análises, portanto não as vai fazer, já devia ter feito, mas não os fez, como pede as análises à empresa depois da obra estar concluída. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Sem esperar pelos resultados dos testes, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional anuncia, curiosamente, que não há perigo para a saúde pública, nem para o ambiente. Como é que isto é possível? Como é que é possível uma entidade oficial, sem ter nenhumas análises da qualidade do ar, principalmente, vir dizer que não há risco para a saúde e para o ambiente? Isto vem da CCDR, passa pela Agência Portuguesa do Ambiente e sai para a comunicação social. É perfeitamente inaceitável que se faça este tipo de comunicação. Enfim, para a sua própria saúde é preciso referir que estas matérias nunca são de risco zero. Mas o facto de tranquilizar as populações em relação, no fundo, a algum alarmismo que estava a ocorrer na altura, permitiu precisamente que a obra continuasse a decorrer. No fundo, naquele momento, o que era importante era assegurar que a obra decorreria e que os materiais eram removidos. Eu percebo que se tente não provocar o alarme social, mas uma coisa é não provocar o alarme social, outra coisa é dizer coisas que não são verdade. Portanto, a CCDR não poderia, em caso algum, porque não tinha elementos de base, dizer que não há risco para a saúde e para o ambiente. Mas há mais dados que não batem certo. O Ministério do Ambiente permitiu que as obras da CUF descobertas se prolongassem por 7 meses, sem um plano de descontaminação. O documento, que é obrigatório para se poderem deslocar terrenos contaminados, só foi entregue pela José de Mel Saúde em janeiro deste ano. A dona do hospital garante que até aí ninguém o tinha exigido. A Agência do Ambiente desmente.
A José de Mel Saúde tem a obrigação legal de fazer essa caracterização e desde julho, pelo menos desde julho de 2016, que tinha perfeitamente presente essa mesma obrigação. A agência só não consegue explicar porque é que permitiu que as escavações continuassem durante os 7 meses em que o plano esteve em falta. A TVI pediu entrevistas a todas as autoridades responsáveis pelo acompanhamento deste caso. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, ou a CCDR, de Lisboa e Val do Tejo, a Inspeção-Geral do Ambiente, a Unidade de Saúde Pública de Lisboa, até a Direção-Geral de Saúde. Todas recusaram falar à nossa reportagem. A própria José de Mel Saúde, dona do Hospital CUV Descobertas, só aceitou responder a algumas das nossas perguntas e por escrito. Muitas perguntas sem resposta, muitas denúncias, atrasos, documentos em falta e, sobretudo, estas análises com valores muito acima dos limites legais. Para os especialistas, são a prova de que terrenos perigosos foram mal classificados e mal encaminhados. O caso da CUV é um de muitos que têm aparecido em Lisboa, e não só. Os erros e a falta de rigor são comuns nos estudos ambientais e nas análises, em muitos casos, com o objetivo de desclassificar os resíduos, ou seja, fazer passar um resíduo perigoso por não perigoso, ou mais grave ainda, por um inerte. Nós temos sentido, e particularmente nos últimos 2 anos, resultado provavelmente de uma maior motivação para o imobiliário, que há resíduos que estarão a ser desclassificados. E percebe-se porquê. Tratar um terreno perigoso num CIRVER custa uns 150 € por tonelada. Num centro de tratamento de resíduos não perigosos, paga-se 3 vezes menos, 50 €. E se a terra for limpa ou inerte, o preço cai para 5 € a tonelada. Basta enviá-la para uma pedreira ou um aterro. A lei nem sempre é respeitada e todos sabem disso. Há interesse, segundo os quais determinados resíduos possam não ter determinado fim, porque isso é mais barato, e que, eventualmente, hajam possibilidades dentro daquilo que é o enquadramento legal para o fazer. E, havendo essas possibilidades, elas são aproveitadas. Mas, evidentemente, nós sabemos que existem situações concretas de menos clareza ou mesmo de desvio e agimos em conformidade com autoridades em termos de fiscalização e em termos até de sancionamento. O problema é que a legislação está espalhada por vários diplomas e diretivas comunitárias. Cada um segue o que lhe dá mais jeito e faz as análises que mais lhe convém. São análises diferentes, umas pareciam de uma maneira, outras de outra, umas são especificamente feitas para verificar se há admissão a aterro ou não, as outras são especificamente feitas para determinar o grau de contaminação dos solos, dos resíduos em termos de perigosidade. E nem sempre são feitas as duas, é isso? Sim, nem sempre são feitas as duas. Com recurso a manhas, mais ou menos ilegais, durante as empreitadas grande parte dos solos contaminados desaparece, como que por magia. Nós temos vivido nos últimos 6 meses alguns exemplos que apontam para uma diferença na ordem dos 50% entre aquilo que seriam as expectativas iniciais e depois aquilo que realmente chega a acontecer quando somos consultados. Ecoparque do Relvão, Chamusca. É aqui que estão os 2 centros licenciados pelo Estado para tratamento de solos perigosos. Os CIRVER são os mais prejudicados pela concorrência desleal. Quando o concurso público foi lançado, a unidade de descontaminação de solos era uma das condições do Estado para a atribuição da licença. Só que ao longo dos anos, essas unidades praticamente não tiveram uso, tanto que aqui no CISAV, a unidade de descontaminação de solos está atualmente desativada. A maioria dos terrenos, depois de tratada, acaba num aterro como este. Só que, muito por causa da desclassificação de resíduos que existe em Portugal, a quantidade que chega aos CIRVER é muito mais baixa do que aquela que seria de prever. E por isso mesmo, este aterro está, como se pode ver, praticamente vazio. Ali ao lado, na Ecodil, a situação é idêntica. Este pavilhão é a unidade de descontaminação de solos. É, ou devia ser, porque também está desativado. Tem servido para armazenar material. Quando os CIRVER foram criados, a produção de resíduos perigosos em Portugal estava estimada em 240 mil toneladas por ano. Em conjunto, os 2 CIRVER recebem 140 mil. Às outras 100 mil, perdeu-se o rasto. Acabam onde não devem. Um destino frequente são as pedreiras. Pero Pinheiro, concelho de Sintra. Nos tempos áureos da construção, dezenas de pedreiras como esta funcionavam na região.
Daqui saíam diariamente toneladas de mármores para todo o país e até para o estrangeiro. A crise obrigou muitas a fechar. Hoje estão abandonadas. São autênticos buracos que os operadores menos sérios aproveitam para encher de resíduos, sem qualquer controlo. Os buracos transformam-se em montes como estes, ao lado de plantações agrícolas, numa zona rural onde muitas pessoas usam a água de furos para a rega e até para beber. Podemos estar a falar de resíduos sem qualquer triagem, que são depositados em projetos de recuperação paisagísticos que não estão preparados, não estão isolados, não estão impermeabilizados e, portanto, se chover, vão contaminar os lençóis freáticos dessas zonas e vão ter um impacto ambiental nas populações e nas regiões dos locais onde são depositados. Regresso a Lisboa, Campo das Cebolas. É aqui, junto ao Terreiro do Paço, que está a ser construído mais um parque de estacionamento da EML. O caderno de encargos aponta para 12 mil metros cúbicos de rochas e solos contaminados, com substâncias perigosas. Só 50 foram remetidos para a chamusca. Mais uma vez, é a Ecodil quem denuncia o caso. Também à beira do Tejo, em Braço de Prata, está a ser construído um mega empreendimento, onde esteve em tempos a INDEP, que produzia material de guerra. O dono da obra entregou um plano de descontaminação, mas desta vez as autoridades detectaram falhas. É mais um caso que está a ser acompanhado. Zona de Santos, Lisboa, onde estavam antes o aterro da Boa Vista e a sede da Companhia de Gás e Eletricidade. Hoje está a ser construído um edifício da seguradora Fidelidade. A empresa garante que as análises não deram sinais de contaminação, apesar dos rumores em contrário. Na mesma rua está a nova sede da EDP. Durante a construção, em 2012, as terras foram enviadas para uma pedreira na Via Longa, mas tiveram de ser retiradas, porque tinham hidrocarbonetos. Mais recentemente, no aeroporto de Lisboa, outra suspeita. A ANA Aeroportos de Portugal faz obras no antigo local do Grupo Operacional de Combustíveis. As autoridades desconhecem o caso. Alcântara, novamente a José de Melo Saúde. Nas obras da CUF Tejo foram encontrados cloretos, mas as autoridades dizem que os solos não são perigosos. Casos atrás de casos, um denominador comum. Quem poluiu os terrenos não os descontaminou antes de os vender. A nova lei que pode pôr fim a esta situação esteve para ir a Conselho de Ministros há 10 meses, mas o Governo mudou de ideias. Esta legislação está na gaveta há anos e tem sobrevivido na gaveta aos sucessivos governos. E o que nós achamos é que, efetivamente, aqui há lobbies que têm feito com que esta legislação venha a ser empurrada de governo para que não haja realmente esta publicação. Vários ministérios estão a fazer ajustes ao diploma para acautelar o impacto financeiro nas empresas e o secretário de Estado não se compromete com prazos. Eu não posso comprometer porque não é um assunto que dependa da minha vontade. A minha vontade, eu até, desse ponto de vista, sentia-me confortável com ele na sua versão inicial e com os contornos que tinha iniciais. Mas há algum limite temporal em que tenha a certeza de que a lei estará em vigor? Assim, se ultrapassar 2017 eu ficarei muito preocupado. Aí sim fico com alguma circunstância menos, mas não é uma matéria em que o secretário de Estado possa ter um compromisso tão formal. Indústrias poluentes como a energia e a petroquímica ficarão obrigadas a descontaminar os terrenos antes de os venderem. Se não o fizerem, podem ser chamados à responsabilidade. É o que aconteceu com os terrenos do Parque das Nações, em Lisboa. A José de Melo Saúde quer recuperar os 890 mil euros que gastou com a descontaminação imprevista das terras. A Parque Expo já terá sido notificada para pagar. Acabamos onde tudo começou. O caso da CUF Descobertas ainda não está encerrado. O Ministério Público do Tribunal Central Administrativo Sul está a recolher elementos para a eventual instauração de uma ação administrativa. Nós vamos ter uma bolsa de resíduos por cima de uma zona com cimento. Qualquer fissura, e que ainda por cima tem um par de estacionamento, que é uma zona já de pouco arejamento, por definição, com dificuldades no arejamento. E, portanto, já exigente a esse nível. E, portanto, há aqui um risco de haver migração desses gases para esse edifício,
Ou então, se o betão for muito espesso e aguentar durante os anos, migrar para os edifícios ao lado. A José de Melo Saúde desistiu, entretanto, de construir outros 2 parques de estacionamento no subsolo da CUF Descobertas. Mas com o que já foi feito, a contaminação permanente da qualidade do ar é um risco. Todos nós sabemos que o tempo que nós tivemos a respirar aquilo não é seguramente um momento bom para a saúde de ninguém. Portanto, o mal foi feito, está feito, ele está cá, nós já respirámos aquilo. E o mais provável é que haja muitos outros edifícios aqui, na mesma situação. E é evidente que haverá eventualmente outras situações que não foram tão mediatizadas, em que a obra também atingiu ou ficou muito perto da zona contaminada e pode haver agora contaminação para os edifícios por esses compostos voláteis, porque essencialmente estamos a falar de resíduos com hidrocarbonetos que têm essa característica, que é libertar. Há outros resíduos perigosos que não têm essa característica, mas estes têm. Além da refinaria, na zona de intervenção da Expo 98, também existiu um depósito de material de guerra, um matadouro, o aterro sanitário de Beirolas e até uma lixeira municipal. Agora, já se sabe que a descontaminação foi mal feita. O que não se sabe é o que ainda se esconde neste chão. Em 6 anos de habitarmos aqui felizes, devo dizer, sim. Ponderámos pela primeira vez sair daqui. A reconversão da zona oriental de Lisboa foi elogiada dentro e fora do país. Mas os resíduos perigosos continuam aqui, 20 anos depois. O último inventário, feito há 17 anos, identificou mais de 22 mil locais contaminados em Portugal. Hoje, ninguém sabe quantos são.